Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os seus trabalhos doutrinários, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, que são as reuniões públicas, qualquer pessoa pode participar. Cada mês a gente tem uma temática diferente para reflexão. E na quarta-feira, aqui nesse formato no canal, e também de forma presencial, o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, que no momento nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então, quem estiver passando por perto, na segunda ou na quarta, vem conhecer a casa, será um prazer recebê-los. E aqui nós vamos prosseguindo, porque afinal de contas, nós gostamos de estudar, de refletir sobre os temas que a doutrina nos traz. É a doutrina que é o instrumento de aprendizado do Espírito. Então, vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7º, que trata do retorno à vida corporal. E chegamos ao item esquecimento do passado. Então, Livro dos Espíritos, livro 2º do Mundo Espírita dos Espíritos, capítulo 7º, retorno à vida corporal, item esquecimento do passado, que nós vamos começar hoje com a pergunta número 392. Eu sempre lembro a vocês, é importante, porque tem pessoas que sempre estão chegando aqui pela primeira vez, gente nova no canal, que a tradução que eu leio para vocês aqui é a tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, do Livro dos Espíritos, e de casa vocês acompanham a leitura com a tradução que vocês tiverem, ok? Então vamos lá, vamos estudar? Pergunta número 392. Vamos entender nesse item por que no nosso retorno à vida corporal, quando encarnamos mais uma vez, nós não nos lembramos das outras experiências. Esse esquecimento do passado durante o retorno à vida corporal. Então vamos lá? Pergunta número 392. Kardec vai dizer: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que não lembra? Por que não lembra quem foi antes, qual foi a última experiência, ou as últimas? Por que isso é perdido durante o momento que o espírito está nessa nova encarnação, nesse novo aprendizado, esse personagem novo que está atuando? Essa é a pergunta. Vamos à resposta dos espíritos. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, é uma forma que o divino, que o Criador, em sua sabedoria, entendeu ser a melhor forma de aprendizado para o espírito. Para que o espírito possa
a partir de uma nova experiência, tendo relações com pessoas que já estiveram com ele antes, com pessoas que ele nunca teve contato, e ele possa construir novas relações. Então, é como o divino Criador estabeleceu o nosso processo de aprendizado. Como um professor que estabelece qual o seu plano de ensino, como é que vai ser seu plano de aula, que ele entende que aquela é a melhor forma daqueles que estão sobre a sua responsabilidade aprender aquilo que é necessário. Então, assim também para o espírito. Então, ele diz, né, os espíritos chegam a dizer, quando a gente está na escuridão, se a gente chegasse na luz de uma forma direta, a gente geralmente fica ofuscado, né? Não consegue. Mas se a gente vai se acostumando aos poucos, se essa obscuridade, essa luz, ela vai chegando de forma mais gradual, é melhor do que receber sair da escuridão, né? Para a luz diretamente, porque o que acontece de princípio? Ofusca, e a gente não consegue enxergar nada, mesmo com a luz. Então, é nesse sentido que o esquecimento do passado, o espírito vai poder mostrar quais são as habilidades que ele já está lidando melhor, já integrou, quais são as inabilidades que ainda persistem, para que ele possa ser ele mesmo. Essa foi a pergunta número 392. Na pergunta 393, continua Kardec. Como o homem pode ser responsabilizado por atos e resgatar faltas das quais nem sequer se recorda? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que já caíram no esquecimento? Seria admissível que as atribulações da vida fossem uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas, desde que isso não ocorre, cada existência é como se fosse a primeira. E dessa forma é como se o espírito estivesse sempre recomeçando. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E Kardec danado, né? Olha as considerações que ele faz. Primeiro ele começa dizendo, né, que é o pensamento lógico que todos nós temos a princípio. Como eu posso ser responsabilizado e eu tenho que resgatar no sentido de transformar essas experiências se eu nem me lembro de que foi que eu fiz? Como eu posso aproveitar a experiência anteriormente vivida, ou seja, como uma lição, se eu não me lembro dela? Essas são as considerações de Kardec. E aí ele argumenta, ok, seria até admissível que todas as atribulações, todas as dificuldades, os desafios que nós passamos nas nossas experiências fosse uma lição. Mas isso seria admissível se eu pudesse me lembrar do que foi que atraiu esse tipo de experiência para mim. Mas se eu não me lembro, é como se eu estivesse vivendo sempre as experiências como uma primeira vez. Então, como é que isso vai ter efeito de aprendizado? E aí ele fecha com a pergunta. Primeiro, ele faz os questionamentos e a consideração e depois ele diz: dessa forma, como isso se concilia com a justiça do divino, do Criador? Olha o que ele jogou para os espíritos, mas vamos ver o que é que os espíritos responderam, né? Resposta dos espíritos. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida espírita, todo o seu passado se desenrola diante dele. Ele vê as faltas nas quais incorreu e que são causas de seu sofrimento, bem como que poderia tê-lo impedido
de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca, então, uma nova existência que poderia reparar a que acaba de se findar. Como essa resposta dos espíritos, ela é extensa, porque ela vem para nos esclarecer, porque isso é um questionamento muito grande, sempre. Não vamos ler a resposta toda para depois fazer algumas reflexões. Eu vou ler até aqui, vamos ver o que é que os espíritos já disseram, e depois a gente segue e depois reflete um pouquinho mais. Então, começa os espíritos dizendo cada nova existência. Claro, o espírito tem mais experiências. E se nós formos criados simples e ignorantes, quanto mais experiências temos, menor é essa ignorância e maior vai sendo a capacidade que a gente tem de vencê-la. Então, sempre uma nova experiência, uma nova encarnação, nós temos mais inteligência ou mais capacidade de reflexão. A nossa consciência, ela está mais ampliada do que a anterior. E isso faz com que nós possamos ter melhor discernimento para fazer as nossas escolhas. Primeira coisa que os espíritos dizem. Continuando, eles vão dizer, ok, e onde é que estaria o mérito se dissesse assim, ó, Sandra, você fez isso e isso e isso aqui, de equivocado. Por isso que os resultados que você teve te levou a essa situação de sofrimento, de angústia. Aí eu volto e não deixo de fazer, porque eu compreendi que aquilo não é adequado para mim, não é adequado para o outro, não é adequado para a coletividade que eu estou vivendo, mas eu só vou fazer para não sofrer. Então, eu não modifiquei nada. Eu estou apenas sendo contida pelo medo da autopunição, porque a punição quem se dá é o próprio espírito, não tem ninguém para punir não, que é a consciência. Então eu não deixo de fazer porque eu entendi, porque eu refleti sobre aquilo, eu aprendi com a experiência e vou fazer diferente. Eu estou fazendo porque eu estou sendo contida por uma lei. Chegará o tempo em que não precisará de uma lei escrita dizendo não pode matar, não pode roubar. A gente vai entender que toda a vida ela é preciosa. Toda a vida ela tem que ser preservada. E não vai precisar de um papel dizendo que eu não posso fazer isso. Porque o papel, a lei é a contenção. Então é por isso o esquecimento, para que o espírito possa fazer o processo de transformação e ter o mérito de transformar, porque entendeu, aprendeu a experiência e não porque está com medo de um sofrimento, de um resultado, de uma colheita que ele possa vir. Então, por isso, para que haja mérito de transformação do próprio espírito. Então, continuando, os espíritos ainda justificam. E quando a gente desencarna, que a gente retorna no processo do desencarne para a dimensão espiritual, retornamos à vida espírita, como está dizendo aqui, toda a experiência anterior, não só da último personagem da última encarnação, mas de muitas outras que eu tive, vão me ser apresentadas. Eu vou ter essa lembrança no mundo espiritual. Então, a partir de lá, dessas lembranças, eu vou poder entender o que foi que eu fiz de equivocado, por que aquela situação de sofrimento, de angústia que eu estou sentindo, que é o resultado de escolhas minhas, como eu poderia ter feito diferente para que isso não aconteceu. Então, compreende que essa posição é o resultado da própria escolha, enquanto estamos na dimensão espiritual, para se fortalecer, para que na próxima experiência a gente possa fazer diferente. Então, agora eu vou voltar ao texto de novo. Nesse retorno à vida espírita, compreende que a posição em que se encontra, ela é justa e busca, então, uma nova existência que poderia
reparar a que acaba de se findar. Procura provas semelhantes às que não soube vencer, ou às lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. E pede aos espíritos superiores que o ajudem nessa nova tarefa que empreenderá, ciente de que o espírito que lhe for dado como guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas, ao dar-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Então, quando a gente retorna para o plano espiritual, que a gente tem uma visão de tudo que a gente fez, dos equívocos que cometeu, das escolhas equivocadas que fizemos e que nós estamos apenas colhendo o resultado dessas escolhas, nós vamos procurar nos fortalecer, buscar que experiências eu poderia ter de novo para que me leve a fazer escolhas melhores. Se cerca de pessoas que já conseguiram no seu aprendizado vencer essas inabilidades e pede que elas possam nos auxiliar enquanto estivermos nesse movimento no retorno à vida corporal, nos inspirando para que nós possamos buscar dentro de nós mesmos essas reflexões, todo esse movimento que nós tivemos enquanto estávamos na dimensão espiritual. E pede que eles se tornem os nossos instrutores, que a gente chama de anjo da guarda, de guia, de mentor. Ou seja, são pessoas que têm afetos por nós e que estão lá vibrando da dimensão espiritual e nos intuindo, nos fazendo, através de sussurrar em nosso ouvido, enquanto nós estamos em desdobramento no momento do sono, nos lembrar do aprendizado, do que nós nos propomos para essa nova experiência, para que nós tenhamos força de transformar pelo nosso mérito e não pela lembrança e pelo medo de que algo ruim não nos aconteça. Então, eles vão ficar como esses amigos que vão estar sempre nos inspirando, para que a gente tenha como uma espécie de intuição, buscar dentro de nós mesmos essa vontade de fazer diferente. E continuando, eles vão dizer, essa mesma intuição é o pensamento, é o desejo criminoso que o envolve muitas vezes e ao qual instintivamente resiste, atribuindo a sua resistência na maior parte do tempo, aos princípios que recebeu de seus pais, enquanto que é a voz da consciência que ele fala. Essa voz é a lembrança do passado que ele adverte a não recair nas faltas que cometeu anteriormente. Se o espírito nessa nova existência sofre essas provas com coragem e resiste, ele eleva-se na hierarquia dos espíritos quando para o meio delas retornar. Ou seja, quando a gente tem, ou ao ouvir, não só apenas aqueles que vieram nessa experiência, como os nossos pais, aqueles que vieram com a responsabilidade de nos conduzir, mas aqueles que estão também no plano espiritual e que nós pedimos que pudessem estar fazendo esse papel, quando esses pensamentos vierem, fruto das tendências das nossas experiências anteriores vierem, essa lembrança de que nós reafirmamos um desejo de fazer diferente, vai nos ajudar a ultrapassar essas experiências que serão desafiadoras para que nós consigamos, por mérito próprio, modificar em nós aquilo que precisa ser modificado. Ou seja, utilizar o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas melhores do que as escolhas anteriores. E quando a gente retorna de novo ao plano espiritual, à dimensão espiritual, nós, ao fazermos o nosso balanço,
nós possamos dizer para a nossa consciência, para o espírito imortal que eu sou, e não para um tribunal, um júri, de que eu consegui vencer a mim mesmo, as questões em mim que ainda necessitavam de transformação. Ok, meus amores? Como essas duas perguntas têm muita reflexão para a gente fazer, né? Esse item é um item muito polêmico, então nós vamos ficar por aqui e teremos essa semana até a próxima quarta-feira, às 19 horas, quando eu vou estar aqui de novo esperando vocês para a gente fazer as nossas reflexões e que elas possam nos ajudar nesse nosso aprendizado atual. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Claro, um beijo no coração de todos e até a semana que vem.